Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, né, em casa, chegado aí na sua casa, na sua sala, no seu quarto, ou na sua cozinha, não sei onde você está, mas que nós possamos, como igreja, vocês como família, né, aproveitando esse tempo aí de comunhão dentro das nossas casas, desfrutando desse tempo. Não podemos estar aqui na igreja, mas eu creio que nós temos que pegar esse tempo e desfrutar o máximo dele. Graças a Deus por nós estarmos aí dentro da nossa casa, com os nossos pais, com as nossas mães, com os nossos irmãos. Eu creio que é um tempo onde a gente tem que entender que algo Deus tem trago para nós, que algo Deus tem nos ensinado, que algo Deus tem trago para nós realmente meditarmos muito, aprender muita coisa. Então que você possa realmente se deliciar nesse tempo aí. Eu tenho visto isso como privilégio, né? Oportunidade do Senhor. Não estamos dentro da igreja, mas podemos ser igreja onde nós estamos, né? E às vezes pode ser que a gente não aproveite esse tempo com intensidade, na plenitude daquilo que Deus quer que a gente viva. E pode ser que depois, quando tudo isso passar, a gente fala: poxa, por que eu não aproveitei mais? Por que eu não fiquei mais na minha casa? Por que eu não aproveitei mais o meu filho? Por que eu não aproveitei mais a minha esposa, o meu esposo? Por que eu não aproveitei ficar com os meus pais, né? Mesmo às vezes os nossos pais sendo grupo de risco, mas nós podemos estar ali às vezes um pouco distante deles ali, mas junto deles, né? Então que nós possamos aproveite esse tempo, desfrute desse tempo em família. Eu creio que Deus está nos dando esse privilégio grande nesse tempo, que você possa se colocar em adoração, que você possa se colocar em louvor ao Senhor aí na sua casa, que você possa estar junto aí de quem você ama, e que nós possamos tirar um tempo de oração, que nós possamos tirar um tempo realmente de entregar o nosso coração, de entregar a nossa vida ao Senhor nessa hora, porque nós sabemos que Ele é onipresente, nós sabemos que Ele está em todos os lugares, e tanto Ele está aqui conosco, quanto Ele está aí na sua casa, quanto Ele está com aqueles que estejam trabalhando nesse momento por acaso, mas que nós possamos levantar um clamor nessa hora, que você realmente pudesse fechar os seus olhos aí na sua casa, pudesse colocar o seu coração realmente conectado e alinhado com o Senhor nessa hora. Não estamos juntos aqui na igreja, mas eu creio que nós estamos juntos como igreja. Somos cada um parte do corpo de Cristo. Pai, nós queremos nessa hora entregar diante do Senhor a nossa vida. Nós queremos nessa hora entregar diante do Senhor o nosso coração. Nós queremos apresentar diante do Senhor esse culto online. Nós estamos aqui online, desfrutando dessa estratégia e desse modo de estarmos juntos como igreja hoje, porque nós cremos que o Senhor tem nos abençoado com isso. O Senhor tem permitido cada igreja, cada pessoa está levando o teu reino, está levando a tua mensagem, está levando as tuas boas novas através da estratégia da internet. E nós queremos te agradecer por isso. Nós queremos dizer que o nosso coração é grato. Nós somos gratos ao Senhor por estar vivendo isso, porque eu creio, Senhor, que quando tudo isso acabar, que o nosso coração possa estar ainda mais grato por tudo que o Senhor nos proporcionou aprender nesse tempo. Deus, obrigado, porque no meio de tanta crise, no meio de tantas especulações, no meio de tantas informações que têm sido trago pela internet, pela mídia, pelos jornais, nós temos visto o cuidado do Senhor, nós temos visto a bondade do Senhor, nós temos visto as misericórdias do Senhor se renovando cada manhã sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre as empresas que nós trabalhamos.
Senhor, nós temos visto como o Senhor é bom. Deus, nós sabemos que no meio da crise, no meio da dificuldade, o Senhor tem operado, o Senhor tem trago coisas sobrenaturais para as nossas vidas, como igreja, como pessoas. E nós queremos nessa noite, Senhor, realmente entregar o nosso coração, realmente dizer, Senhor, que nós estamos aqui para Te adorar, nós estamos aqui para engrandecer o Teu nome, nós estamos aqui reunidos através da internet para dizer que nós Te amamos, para dizer que o Senhor é o nosso Deus, para dizer que Tu és o nosso Salvador. E nós estamos aqui porque realmente nós queremos um tempo novo com o Senhor, um tempo onde nós possamos experimentar mesmo pela internet algo novo, que nós possamos testemunhar mesmo pela internet experiências novas, tanto pessoais como familiares, como igreja do Senhor através desse tempo. Nós queremos Te agradecer porque o Senhor tem cuidado da nossa casa, o Senhor não tem deixado faltar o alimento, seja o café da manhã, seja o almoço, seja o jantar. O Senhor tem nos levado como igreja a ouvir o Teu chamado, compreender aquilo que o Senhor tem trago para nós em relação àquilo, em sairmos para fora e abençoarmos as pessoas lá na rua. Como tem sido bom, Senhor, como tem sido bom esse tempo de entendermos aquilo que o Senhor nos chamou como igreja para fazer. Pai, nós queremos realmente nessa noite entregar o nosso coração. Pai, nós queremos entregar as nossas ansiedades, as nossas preocupações. Na Tua palavra em 1 Pedro 5,7 diz: entreguem, lancem diante do Senhor as suas ansiedades, as suas preocupações, porque o Senhor tem cuidado de nós. E às vezes dentro da nossa casa, às vezes desempregados, às vezes de férias, às vezes em tantas coisas, nós temos estado ansiosos, preocupados. E a Bíblia vai dizer para nós entregarmos. Algumas versões vão dizer: lancem sobre o Senhor as nossas inquietações, as nossas preocupações e ansiedades, porque o Senhor tem cuidado de nós. E o Senhor tem cuidado de nós. Nós que muitas das vezes não vemos isto, não entendemos isto, tanto que a palavra do Senhor diz: não ficais, não andais ansiosos por nada, mas diz que antes disso, sejamos gratos e com clamor, com súplicas, com orações, nós possamos pedir, nós possamos entregar diante do Senhor aquilo que está dentro do nosso coração, porque o Senhor tem cuidado de nós. Por isso, Pai, nessa noite nós realmente Te agradecemos, nós Te louvamos e Te bendizemos, e queremos declarar que realmente o Senhor é bom, queremos declarar que o Senhor é Emanuel, Deus conosco. O Senhor não tem deixado faltar nada, o Senhor tem sido realmente o provedor de todas as coisas das nossas vidas. E nós queremos, Pai, nessa noite alinhar o nosso coração, alinhar a nossa mente com o Senhor, que nós possamos ser transformados, que nós possamos ser renovados e restaurados, que nós possamos realmente nos parecer a cada dia mais com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, transforma o nosso caráter, muda a nossa vida nessa noite, que a palavra do Senhor e não a minha, que as boas novas do Senhor, que o Evangelho do Senhor, que é quem transforma, que é quem restaura, que é quem renova, como tem feito conosco todos os dias, possa fazer conosco nessa noite, e que nenhum de nós saiamos desse tempo da mesma forma como nós entramos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Só que o pastor vai dar uma palavrinha aqui, gente. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, verdadeiramente com a paz do Senhor. Eu queria que nesse momento nós pudéssemos criar um ambiente de oração. Eu queria que você pudesse chamar os seus filhos. Eu queria que a família pudesse estar toda reunida nesse momento aí. Hoje Deus falou muito sobre igreja e família.
da importância desse tempo e da importância dos tempos que vão vir, de sermos família. A proteção está na família. Deus tem guardado a família. Eu queria que você pudesse falar aí com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos. Somos uma família de Deus. Somos uma igreja família. E lá em Efésios, a partir do versículo 18, diz assim: porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim, já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, família de Deus. Somos família de Deus. E eu queria que nós pudéssemos entrar agora em oração como família de Deus. Eu queria que você pudesse ajoelhar, que você pudesse realmente trazer essa unidade dentro da sua casa. Pai, nós queremos entregar nesta noite este culto. Queremos entregar nesta noite esse culto, Senhor. Queremos entregar esse culto. Queremos entregar a palavra do Senhor. Queremos entregar tudo aquilo que vai ser ministrado. Senhor, temos pedido nesse tempo um ambiente de glória. Temos pedido nesse tempo um ambiente realmente onde possamos estar conectados, ligados somente ao Senhor. Que nada possa dispersar a sua igreja nesse tempo. Que nada possa dispersar as famílias nesse tempo. Que nada possa dispersar os teus filhos nesse tempo. Deus, temos buscado em oração e pedido ao Senhor que seja o tempo do fortalecimento, que seja o tempo, Pai, de conserto, que seja o tempo de arrependimento das famílias, que seja o tempo de arrependimento de cada um dos teus filhos e filhas, mas que possamos prostrar debaixo da tua mão poderosa. Senhor, nós queremos clamar nesta noite para que venha o avivamento sobre a família, para que venha o avivamento sobre as famílias, que venha o avivamento sobre a sua igreja. Deus, nós te pedimos nesta noite, como família do Senhor, como família de Deus, que possamos resistir, nesse tempo, que possamos persistir nesse tempo, que possamos nos fortalecer nesse tempo, porque nós queremos clamar nesta noite a misericórdia do Senhor. Queremos clamar nesta noite o socorro do nosso Deus, o socorro bem presente nas horas de aflições, o socorro que está a nosso favor a todo tempo. Queremos realmente, Senhor, que o Senhor venha fazer com que estejamos debaixo da mão poderosa do Senhor. Senhor, que podemos estar debaixo das tuas asas como família. Senhor, venha blindar as famílias nesse tempo. Senhor, venha salvar as famílias. Venha, Senhor, realmente trazer unidade. Venha trazer realmente, Senhor, um ambiente de glória sobre cada casa, sobre cada lar, sobre cada casamento. Senhor, nesta noite nós declaramos, sabe, que os casamentos serão sarados. Que os casamentos serão sarados, Senhor. Que a unidade conjugal se fortaleça, porque o cordão de 3 dobras não arrebenta. O cordão de 3 dobras não arrebenta. Converta os corações dos pais aos filhos. Converta os corações dos filhos aos pais. Oh, Senhor, esse tempo onde a família tem que se fortalecer, porque a família é a única capaz de vencer, de resistir. Porque Josué declara que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que nesse tempo todos nós possamos fazer a escolha que Josué fez. Eu escolho servir o meu Deus.
Eu escolho que a minha casa venha servir, meu Deus. Que todos nesse tempo possamos declarar isso. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque somos família. Deus, eu oro pelo avivamento da família nesta noite. Traz o avivamento sobre as famílias. Traz o avivamento sobre as casas. Traz o avivamento, Senhor. Não deixe que nós venhamos nos dispersar, nos desviar, nos estarmos ansiosos com esse tempo, Senhor, que possamos buscar a Ti, que possamos buscar a profundidade da Tua palavra, Deus, que possamos buscar em oração, que possamos buscar, Senhor, nos devocionais. Senhor, eu te peço nesta noite, Senhor, venha guardar o coração de cada uma das crianças. Deus, Senhor, venha guardar cada coraçãozinho, cada uma das crianças. Senhor, que os pais tenham sabedoria em saber dividir o tempo delas. Deus, eu oro para que o celular não venha a ser a única opção de distração. Deus, em nome de Jesus, que a tela não seja a única forma de distrair os filhos nesses dias, mas a comunhão à mesa, a comunhão à mesa, a comunhão no tempo do discipulado, a comunhão na oração, a oração familiar, a oração à volta da cama, a oração à volta da mesa. Senhor, esse seja o tempo de brincadeiras, seja o tempo, Senhor, de conselhos, mas que os filhos se aproximem dos pais e os pais se aproximem dos filhos. Que a televisão, Senhor, ela seja desligada dos nossos lares. Ah, Senhor, nesse tempo eu te peço que seja um tempo onde vem o avivamento, e o avivamento vem na busca da Tua palavra. O avivamento vem quando geramos um ambiente propício à Tua presença, um ambiente propício ao Espírito Santo, um ambiente propício ao que o Senhor realmente revele a cada pai, revele-se a cada mãe, Senhor, em nome de Jesus. Os dias vão se passando, mas tira todo o cansaço da família, tira todo o cansaço, tira toda a sobrecarga. Deus, em nome de Jesus, eu te peço nesta noite, que o avivamento venha sobre as casas, que o avivamento venha sobre as famílias, que o avivamento venha sobre a sua igreja. Porque a palavra fala que não somos mais estrangeiros, não somos mais peregrinos, mas a palavra fala que nós somos famílias, filhos de Deus, somos famílias de Deus. Por isso, Senhor, que venhamos propiciar esse ambiente, que possamos sermos facilitadores para que seja gerado esse ambiente onde o Senhor gosta de estar, onde o Espírito Santo move, onde Deus se faz presente. Deus se faz presente. Que haja orações ao amanhecer, que haja orações durante o dia. Ah, Senhor, que as crianças e os filhos possam realmente, antes de deitar, estar realmente entregando tudo ao Senhor, entregando cada dia, entregando esse tempo, Senhor, porque o Senhor é o dono do tempo. O Senhor aprove gerar toda essa situação e o Senhor é o único que vai dar fim a isso. Por isso nós confiamos no nosso Deus, nós confiamos no Senhor. Nós confiamos no Senhor. Nós confiamos no Senhor. Por isso, Jesus. Tu és o nosso amado. Tu és o nosso amado, Jesus. Por isso nós queremos nos prostrar diante de Ti, Senhor, mas essa noite eu quero que o Senhor venha tomar as causas das nossas famílias. Ó Pai, cada causa de cada família, cada situação de cada família, nós queremos entregar no Teu altar nesta noite. Nós queremos entregar nesta noite. Senhor, blinda cada família, guarda as famílias de 7 Lagoas, guarda as famílias do Brasil. Senhor, nós oramos nesta noite por cada culto que está sendo, Senhor, feito e ministrado. Em nome de Jesus,
Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Traz o avivamento que tanto desejamos. Traz o avivamento que tanto anseiamos. Traz o avivamento, Senhor. Traz o avivamento, traz o avivamento. Senhor, traz o avivamento. Que a paz, o amor possa realmente preencher cada espaço do nosso coração, das nossas vidas, dos nossos lares. Senhor, em nome de Jesus, somos tua família. Somos tua família. E a família é a única que pode vencer, que pode resistir todas as intempéries, tudo aquilo que vem contra o Senhor, contra o reino, contra cada uma de nossas vidas. Na família nós nos fortalecemos. Em família nós somos mais fortes. Em família nós venceremos. Em família nós vamos partir o pão. Em família nós vamos ter uma comunhão. Em família nós vamos compartilhar das alegrias. Em família nós vamos compartilhar das tribulações, das lutas. Mas em família nós venceremos. Em família seremos mais fortes. Traz, Senhor. Traz esse tempo. Traz esse tempo. Traz esse tempo, Senhor, do avivamento. Que possa começar por cada casa nesta noite, em nome de Jesus. Eu abençoo cada casa nesta noite. Eu abençoo cada pai. Eu abençoo cada mãe, cada filho. Eu abençoo o esposo, a esposa. Eu abençoo a família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Derrama o bálsamo de Gileade. Derrama o bálsamo de Gileade, que é o refrigério. Traz refrigério nas casas. Senhor, tira toda a sobrecarga deste tempo. Senhor, que a tua presença seja real em cada lar desta noite. Espírito Santo de Deus, esteja em cada lar. Move, Jesus, visita cada lar nesta noite. Que a sua presença seja percebida, seja sentida. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu oro e te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O alvo principal das nossas 24 horas de oração, que vai ser amanhã à noite, claro que vamos continuar orando pelo Brasil, vamos continuar orando por esse tempo, né, por essa pandemia, vamos continuar orando pela igreja, mas eu gostaria que amanhã essas 24 horas fosse um tempo onde o alvo principal vai ser as famílias. Vai ser a sua casa, vai ser os seus filhos, vai ser tudo aquilo que envolve a sua família, os seus familiares. Vai sermos nós como igreja, família, em nome de Jesus. Queria deixar aqui para você também, você que não dizimou, que você que não ofertou, por favor, tá? Não deixe de fazer isso. Se faz necessário nesse tempo, né, que a nossa caminhada de fé, que a nossa caminhada, né, de fidelidade, nossa caminhada de filho, nada disso pode alterar aquilo que nós somos do Senhor e aquilo que temos que fazer como cristãos. Amém? Vou passar a palavra dessa noite aqui para o Marcelino, vou orar aqui pela vida de Marcelino, né?
tem sido exemplo também de família para nós. Deus, eu quero entregar nesta noite, em primeiro lugar, a casa do Marcelino. Deus, eu quero entregar a vida da Camila, a vida do nosso Emanuel, a vida do teu filho aqui. Senhor, nós queremos entregar tudo. Nós queremos entregar os sonhos, os projetos. Ah, Deus, tu sabes que são muitos. Tu sabes que são muitos, Senhor. Tu sabes realmente aquilo que tem queimado o coração dos teus filhos como família do Senhor. Tu sabes, Deus, tudo aquilo que tem realmente tocado os corações dele no que diz respeito a reino, no que diz respeito à vida totalmente separada para ti. E nós como igreja sabemos que Marcelino, Camila e Emanuel tem sido um testemunho vivo de uma família de propósito, uma família realmente que se entrega totalmente a ti. Por isso, Deus, em nome de Jesus Cristo, nesta noite nós queremos que o Senhor possa abraçar a vida do Marcelino, que o Senhor possa abraçar a vida da Camila, do Emanuel, e Senhor, que o Senhor seja o Senhor dos exércitos, que o Senhor seja aquele a pelejar por eles, e que eles possam realmente entregar, deleitar, confiar e descansar somente no Senhor. Somente no Senhor. Deus, eu oro agora entregando no teu altar tudo aquilo que eles têm realmente orado, intercedido, tudo aquilo que eles têm sonhado, Pai, para eles como família, para eles como família de Deus, para eles como reino de Deus, para eles, Senhor, como missionários, para eles como servos, para eles como filhos, Pai, em nome de Jesus. O Senhor possa usar o Marcelino nesta noite, o Senhor possa dar a ele realmente o discernimento daquilo que o Espírito Santo quer falar à tua igreja. Essa é a oração que nós fazemos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Glória a Deus. Amém. Que a gente possa realmente desfrutar dessa noite da palavra do Senhor, daquilo que Ele tem para nós. Nós temos certeza que a palavra dele que nos transforma, que nos restaura. Por isso, nessa noite, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis 4. Gênesis 4, capítulo 4, do versículo 1 ao 8. Gênesis capítulo 4, do versículo 1 ao 8, deixa aberto aí. E esses dias algumas pessoas devem ter visto que uns dias atrás eu fiz uma live com um amigo meu lá dos Estados Unidos, que estuda lá no CFNI, onde eu e a Camila e o Emanuel estava preparando para ir ano passado. E eu vi que ele fez uma postagem no Facebook e no Instagram falando que ele estava com fortes dores no pescoço do lado esquerdo e que a face dele paralisou de uma hora para outra, sabe, que segunda-feira agora. Ele é um rapaz novo, ele deve ter uns 38 anos, e ele foi para o hospital, né, correndo, mas graças a Deus não foi nada de grave. E aí na postagem ele pôs que foi apenas uma radiculopatia cervical. Quem é da área de saúde vai entender, né? Mas ele, segundo ele pôs lá que não é nada grave, mas é apenas uma espécie de lesão no nervo. E aí isso veio a paralisar a face esquerda dele. E ele é um cara muito de Deus, sabe? E é nisso que Deus permitiu ele viver, né? Está lá nos Estados Unidos, está estudando lá no CFNI, nesse tempo também de crise. E aí ele disse que ele relatou que Deus fez ele lembrar, que Deus trouxe a lembrança para ele de algo que um amigo tinha dito para ele uma vez, que aquilo que te paralisa é o que te move. E aí eu fiquei pensando nisso, falei, cara, aquilo que me paralisa é o que me move. E na noite retrasada eu tive um sonho, até comentei com o pastor. Estava passando de carro no meio de
de uma periferia assim. E aí, depois a gente começou, eu só lembro que a gente estava subindo uma rua a pé, eu, Camila e algumas outras pessoas, mas eu lembro que eu e Camila estavam. E aí a gente passou, tipo num lote vago assim, tinha uma pessoa conhecida, né, atuante em ministério. E aí essa pessoa estava ali, parada na frente daquele lote fumando, eu não sei se é droga, se é cigarro. E aí a gente continuou a subir na rua e viu que conheceu essa pessoa. E eu lembro que a gente começou a chorar, E eu lembro que lá no final da rua tinha uma igreja, onde a gente estava indo para a igreja, e dos dois lados da rua, como tem acontecido em algumas cidades aí, nesses últimos tempos, que tem gente orando, né, na frente das igrejas, ou nas ruas, de um lado e de outro. E eu lembro orando de um lado, deitadas, ajoelhadas, de um lado e de outro orando. E eu e a Camila choravam, porque vimos aquela pessoa que se envolvia em ministério lá atrás, sabe, toda de uma forma totalmente diferente e fumando. E aí eu não sou de sonhar, não sou de discernir sonho, nunca fui, mas naquela mesma, quando eu acordei, eu senti no coração Deus me mostrando que nesse tempo, muitos de nós temos levado para um outro lado, e muitos de nós que às vezes somos líderes, ou que estamos à frente de algumas coisas, ou que nos propomos a fazer algo no reino de Deus, muitos de nós, mesmo às vezes com um cargo dentro da igreja, ou mesmo vindo apenas na igreja, às vezes nós somos cristãos que viemos toda quinta, todo sábado, todo domingo, mas naquela manhã Deus me mostrou, e eu senti no coração que muitos de nós temos nos perdido nesse tempo. Muitos de nós temos esquecido tudo que nós já vivemos na presença de Deus, e tudo que nós temos que buscar viver nesse tempo, e que nós apenas estamos vivendo esse tempo muitas das vezes como se fosse umas férias, como se fosse um tempo onde nós não estamos trabalhando, onde as coisas não estão acontecendo naturalmente como acontece, e nos esquecendo de buscar mais da presença de Deus, e nos esquecendo de nos fortalecer na presença do Senhor. Porque na Bíblia, lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 10 ao 12, vai dizer que aquele que pensa em estar de pé, tome cuidado para que não caia. E aí o versículo continua dizendo que toda tentação que nos vem, ela é humana, e que os nossos antepassados também sofreram, mas um escape será dado pelo Senhor, que é a presença do Espírito Santo em nós, para que nós não venhamos a cair nas tentações que têm chegado até nós. E aí, olhando para esse contexto do sonho que eu falei com vocês aqui, o que tem paralisado a nossa vida nesse tempo? O que tem me paralisado e te paralisado? Como esses 30 e poucos dias que nós estamos em quarentena, já são 30 e poucos dias sem vir na igreja, sem termos um contato mais profundo uns com os outros, sem ter um contato mais profundo com o ministério que você está inserido, que você lidera, ou que você ajuda ou faz parte. Como tem sido esse tempo para você? Você tem crescido ou você tem retraído as coisas que você já viveu com o Senhor? E aí eu queria que a gente lesse aí em Gênesis 4, do 1 ao 8, que vai falar de Caim e Abel. E a palavra de Deus diz assim, Adão teve relações com Eva, sua mulher, que engravidou. Quando deu à luz a Caim, ela disse, com a ajuda do Senhor tive um filho. Tempos depois deu à luz o irmão de Caim e o chamou de Abel. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. No tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Por que você está furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito, mas se não fizer, tome cuidado. O pecado está à porta.
à sua espera e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Caim sugeriu a seu irmão: vamos ao campo. E enquanto estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. No tempo da colheita, Caim apresenta diante do Senhor parte de sua produção como oferta. Caim então teve uma grande produção, mas para chegar a apresentar ao Senhor, Caim apresentou parte, diferente de Abel, que ofertou as melhores porções das primícias do rebanho dele. Caim apresentou parte e Abel apresentou as melhores porções. A oferta de Caim não foi aceita. Não tinha nada errado com a oferta, não era a espécie de cereal, não era o grão que Caim estava oferecendo, não era em relação à oferta. Porém, Caim trouxe algo simbólico diante do Senhor, ao passo de que Deus requer de nós a melhor porção. Não foi a espécie de oferta, mas foi a atitude do coração de Caim que tornou a sua oferta não aceita diante do Senhor. Foi a atitude do coração de Caim que fez com que o Senhor rejeitasse a oferta dele. Não é o quanto eu e você temos trago, mas é qual é a atitude do nosso coração em achegarmos diante do Senhor com aquilo que Ele tem trago até nós. Não é se eu trago 10 mil reais ou R$1, mas é como tem sido a minha atitude e a sua atitude de reconhecer aquilo que o Senhor tem trago para nós. E diferente, o Senhor aceitou Abel e a oferta dele. A Bíblia vai falar que Abel ofertou ao Senhor os melhores animais e suas partes mais ricas. A sua oferta era o melhor que ele tinha. Abel apresentou diante do Senhor, chegou diante do Senhor com o melhor que ele tinha. Abel chegou diante do Senhor com uma verdadeira adoração. E estudando a palavra, a verdadeira adoração é um privilégio custoso. E aí eu queria que você abrisse lá em João 4, 23 e 24. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Todo mundo já ouviu esses dois versículos que vai falar: mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aí, se a verdadeira adoração é um privilégio, mas custa, o que significa esse ser um privilégio custoso? Que requer da nossa parte uma verdadeira adoração. Ela requer de nós um certo gasto, uma certa despesa, é caro, é dispendioso. E eu não estou falando muitas das vezes de valores monetários, de valores de cifras, mas a verdadeira adoração para nós é um privilégio custoso, porque nos tira da nossa zona de conforto, nos tira da mornidão que muitas das vezes eu e você estamos nesse tempo. Às vezes lá no dia 19 de março, quando começou a pandemia, às vezes você vinha num gás no ministério, às vezes você vinha se entregando, às vezes você vinha dando o seu melhor, como Abel deu ao Senhor. Mas por causa desse tempo não estamos vindo na igreja, não estamos tendo atividades normais, as coisas se esfriaram dentro de nós. Nós não estamos sendo aqueles adoradores em espírito e em verdade que o Senhor tem procurado nesses últimos dias. Para Abel ofertar o que ele tinha de melhor, ele precisou dar o melhor. Eu penso que para que Abel trouxesse as melhores crias, a primícia ao Senhor, o melhor do seu rebanho, a verdadeira adoração, a atitude do coração de Abel, a atitude dispendiosa do coração de Abel de dar o melhor ao Senhor,
Eu creio que ele, para que essas crias fossem crias, realmente olhar e falar: cara, que rebanho bom é esse. Abel teve que dar a melhor ração para esse rebanho, ou a melhor pastagem. Ele precisou, eu creio, mantê-los sempre hidratados, né? Não deixar faltar água para eles, cuidar para que eles não fossem contaminados com as doenças, protegê-los lá de predadores e outras coisas que pudessem trazer algum dano na vida ali do rebanho dele. Mas para que Abel tivesse a melhor oferta, para que Abel tivesse o melhor para entregar ao Senhor, ele teve um gasto. Ele teve que realmente gastar tanto tempo, gastar tanto bens materiais, mas ele teve que ter algum gasto dele para que gerasse no seu rebanho a melhor oferta para o Senhor. E a verdadeira adoração, ela se dá à medida que o Espírito nos revela a verdade e a realidade de Deus ao adorador. A verdadeira adoração se dá à medida que o Espírito revela a verdade e a realidade de Deus ao adorador. E essa verdade que o Espírito nos revela é a pessoa de Jesus. É quem é Jesus para nós. É o que Jesus fez, que hoje nós podemos ter o livre acesso a Ele e termos a vida transformada a cada dia que nós nos achegamos a Ele. Mas se a verdadeira adoração se dá à medida que o Espírito Santo nos revela essa verdade e que Ele nos revela a pessoa de Jesus, como que nós vamos conseguir dar algo de melhor para o Senhor? Como que nós vamos ofertar o que nós temos de melhor se nós não temos, nesse tempo que temos estado longe da igreja, não temos vindo aos cultos, não temos ido aos grupos de conexão, não temos feito as nossas atividades normais como nós fazíamos ministerialmente, dizendo que nos ligava uns aos outros, ou que nos ligava ao pastor, ou que te ligava ao seu líder? Como que o Espírito Santo tem revelado para nós a verdade de Jesus, se nós não temos buscado essa verdade? Se eu e você temos, muitas das vezes, como eu disse, o que o André falou comigo, aquilo que te paralisa é o que te move. Às vezes, o que tem te movido, às vezes o que tem nos movido nesse tempo é a Netflix. Às vezes o que tem nos movido nesse tempo é dormir demais. Às vezes o que tem nos movido nesse tempo é ficar ocioso, sem procurar algo produtivo para se fazer. O que tem nos movido nesse tempo, às vezes, é não dado atenção para as nossas esposas, para os nossos maridos, para os filhos, e isso tem gerado, muitas das vezes, desgaste dentro de casa, porque nós estamos num contato muito maior dentro de casa com família. As crianças não estão indo para escolas, os maridos ou as esposas não estão trabalhando. E nesse contexto aqui, o que paralisou Caim foi a inveja, pois ela moveu o coração dele a cometer um assassinato ao próprio irmão. O que paralisou Caim foi a inveja, porque isso movia o coração de Caim. O que moveu o coração de Caim naquele tempo, quando o Senhor aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a oferta dele, foi a inveja. E a inveja movia o coração de Caim, mas ao mesmo tempo ela paralisou Caim. E na metade do verso 7, fala assim, do capítulo 4 de Gênesis, na metade do versículo 7 diz assim: o pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Se a gente trazer a leitura para nós, o pecado está à porta, à nossa espera, e deseja nos controlar, mas somos nós quem devemos dominá-lo. O pecado e as distrações estão à nossa porta todos os dias, nos esperando e desejando nos controlar, mas somos nós quem devemos dominá-lo. E eu queria te perguntar: você tem dominado e controlado os pecados e as distrações, ou eles têm dominado a sua vida? Os pecados e as distrações
tem te dominado, ou nós temos dominado, ou nós temos dito não para o pecado e tido a condição de ter uma vida santa diante do Senhor. Em Gênesis 19, pula lá para o capítulo 19. Gênesis 19, capítulo, versículo 15 ao 17, e depois do 23 ao 26. Não tem como eu te perguntar quem está entendendo, levanta a mão. Quem está entendendo, dá um oi aí. Gênesis 19, versículo 15 ao 17, e depois do 23 ao 16. Fala assim, No dia seguinte, ao amanhecer, os anjos insistiram: rápido, tome sua mulher e suas 2 filhas que estão aqui. Saia agora mesmo, ou também morrerá quando a cidade for castigada. Visto que Ló ainda hesitava, os anjos o tomaram pela mão, e também sua mulher e as suas 2 filhas, e correram com eles para um lugar seguro fora da cidade, pois o Senhor foi misericordioso. Quando estavam em segurança fora da cidade, um dos anjos ordenou: corram e salvem-se, não olhem para trás, nem parem no vale, fujam para as montanhas ou serão destruídos. 23. Ló chegou a Zoar quando o sol aparecia no horizonte. Então o Senhor fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, destruiu-as completamente, além de outras cidades e vilas da planície, e exterminou todos os habitantes e toda a vegetação. A mulher de Ló, porém, olhou para trás enquanto seguia e se transformou numa coluna de sal. O anjo disse a Ló, a sua esposa e suas 2 filhas, que não olhassem para trás. O anjo fez uma advertência para Ló, para a esposa dele e para as suas 2 filhas. O anjo deu uma advertência: não olhem para trás. E hoje nós estamos vivendo um tempo de advertências, para não continuarmos a viver a vida que nós estávamos vivendo ou levando antes da quarentena. Nós estamos vivendo um tempo de advertência para nós, tanto cristãos ou qualquer pessoa na face da terra. Quantas vezes nós falávamos que nós não tínhamos tempo de ficar em casa? Quantas vezes nós dizíamos que não tínhamos tempo de assistir um filme com os filhos, com a esposa? Quantas vezes nós dizíamos que não tínhamos tempo de ler a Bíblia, de ler um livro? Quantas vezes nós reclamamos que não tínhamos tempo de comer junto com a nossa família na mesa? Que isso às vezes nós nos lembramos lá na época dos nossos pais, dos nossos avós, e queríamos colocar isso em prática, e muitas das vezes reclamávamos porque não tínhamos tempo. Reclamávamos que não tínhamos tempo de orar porque trabalhávamos demais, levantávamos cedo, chegávamos de noite, já estávamos cansados, tinha que tomar banho, tinha que dar atenção para a esposa, para o filho, e ao mesmo tempo, às vezes nós apenas falávamos obrigado, Senhor, e deitávamos, e por ali era o nosso tempo de oração. Mas nós estamos vivendo um tempo de advertência como povo de Deus. O Senhor tem nos advertido em várias coisas. E a esposa de Ló olhou para trás e se transformou em uma estátua de sal. E sabe por que a esposa de Ló olhou para trás e se transformou numa estátua de sal? Porque a esposa de Ló fixou os olhos no mundo que ela amava, e não um mero olhar curioso. A esposa de Ló, ela não estava curiosa em olhar para trás e entender o que estava acontecendo ali em Sodoma e Gomorra naquele momento, quando o Senhor fez chover do céu fogo e enxofre. Não era apenas deixa eu ver o que está acontecendo. A mulher de Ló olhou para trás, e ela não só apenas olhou, mas ela fixou o olhar naquilo que ela amava. O coração da esposa de Ló estava em Sodoma e Gomorra. O que ela estava buscando era não querer deixar aquilo para trás. E eu creio que num tempo de advertência que nós temos vivido, como esse de quarentena, que ninguém de nós imaginávamos em viver, tanto pessoas físicas como empresas, nunca imaginávamos viver um tempo desse, e estamos vivendo.
Nunca passava pela nossa cabeça estar vivendo um tempo desse, onde tanta coisa tem acontecido tão rápido, de uma maneira tão instantânea. Mas eu creio que neste tempo o Senhor tem nos chamado para olhar para frente, para fazer como Ló e a filha dele, olhar para frente. O Senhor disse: não olhe para trás. E muitas das vezes eu e você temos sido paralisados hoje, porque nós temos olhado para trás, e nós temos olhado para aquilo que nos move. E como eu disse, às vezes eu e você nesse tempo temos olhado para trás, e eu digo que nós temos que buscar nesse tempo comunhão, relacionamento, intimidade com o Senhor. Muitos de nós temos gastado tempo que às vezes nós tínhamos, por exemplo, trabalhando, ou às vezes tempo que às vezes nós éramos até produtivos, até dentro da igreja ou dentro do seu ministério, com a Netflix. Quantos de nós temos ficado horas e horas e horas na frente da televisão assistindo séries, mas nós não temos lido a Bíblia? Quantos de nós não temos lido um versículo sequer durante o dia? Qual foi o último dia que você leu a Bíblia? Eu te pergunto nessa noite. Quantos de nós temos perdido tempo em ver lives? Eu não estou dizendo que não é bênção, é sim, existe grandes homens e mulheres de Deus nesse tempo que têm nos alimentado sim, com grandes coisas para esse tempo. Mas qual tem sido o meu entendimento e o seu de termos o nosso tempo com o Senhor? Porque eu creio que essas pessoas que têm nos trago grandes coisas, que têm nos edificado sim, essas pessoas têm se dedicado a ter o seu tempo com o Senhor. Às vezes eu e você nesse tempo, o que tem nos paralisado são os jogos de computadores ou de videogame, que eu e você muitas das vezes não saímos da frente do nosso computador, do nosso videogame, mas o que tem te movido é ficar 1, 2, 5, 10 horas na frente do computador e do videogame jogando. E se isso tem te movido, isso tem te paralisado. Muitos de nós nesse tempo, o que tem nos movido é a preguiça. Toda hora que nós olhamos para a cama, é como se nós olhássemos para o paraíso, né? Ou como se nós olhássemos para uma coisa muito, muito bonita. Toda hora dá vontade de deitar, toda hora dá vontade de deitar. Às vezes o que tem te paralisado e me paralisado é olhar para sua esposa, olhar para os seus filhos, olhar para o seu marido, olhar para os seus filhos e sentir uma insatisfação de não aguentar de ficar dentro da sua casa com a sua esposa e com os seus filhos, ou com o seu filho, ou com a sua filha. Porque eu e você, nós não estamos aguentando mais ficar com as nossas esposas. Às vezes o que tem te paralisado é porque você quer ficar o tempo todo na rua, ou o tempo todo inventando coisas para fazer, em vez de tirar um tempo para poder desfrutar com a sua esposa, para poder desfrutar com o seu marido, para poder tirar aquele tempo que nós dizíamos que não tínhamos, para brincar com o seu filho, para criar brincadeiras com o seu filho. Muitas das vezes a Renata, a Esther tem colocado vídeos aí no grupo da igreja de algumas brincadeiras, que às vezes você já fez todas, mas às vezes elas têm alimentado o grupo da igreja com coisas que às vezes você não pensou. Mas às vezes nós estamos cansados. O inimigo tem gerado no nosso coração um cansaço de ficar dentro da nossa casa. Às vezes você não tem olhado mais para sua esposa com aquele olhar: poxa, glória a Deus pela minha esposa, glória a Deus pelo meu marido. Às vezes nós não temos olhado para os nossos filhos e pensado: glória a Deus pelo meu filho. Eu nesses últimos tempos eu tenho tido a oportunidade de olhar para o Manuel, e mesmo parecendo que está com o dedo enfiado na tomada o tempo inteiro, eu tenho glorificado o Senhor pela vida do Emanuel, sabe? Graças a Deus por quem o Emanuel é. Como tem sido a sua satisfação de estar dentro da sua casa hoje com a sua esposa, com os seus filhos? Às vezes o que tem te paralisado, mas é o que tem te movido, é a murmuração. Em vez de adorarmos ao Senhor, em vez de buscarmos tempo com o Senhor, em vez de buscarmos comunhão com o Senhor, nós temos murmurado. Eu não sei como é que está a sua situação financeira, profissional, mas às vezes nós mesmos temos buscado abrir brechas para o inimigo através da nossa boca.
Como eu ministrei alguns dias atrás sobre a nossa língua, nós não somos totalmente, nós não controlamos todas as áreas e todos os sentidos da nossa vida, porque nós não controlamos apenas um órgão que existe no nosso corpo, um membro, um músculo, né? Que é a nossa língua. Nós não conseguimos controlar a nossa vida numa totalidade, em todos os sentidos, porque nós não controlamos a nossa língua. Às vezes o que tem te paralisado, porque tem te movido, é o medo. O medo de morrer, o medo de pegar o coronavírus, o medo disso, o medo daquilo, o medo daquilo outro. Às vezes o que tem nos paralisado, porque tem nos movido, é a forma como nós temos nos alienado ao Facebook e ao Instagram. Eu vi um post esses dias falando que se essa pandemia acontecesse há 18 anos atrás, quando os celulares eram daqueles tijolão, como seria? Como seria essa pandemia 18 anos atrás, quando nós não tínhamos a internet como nós temos hoje, não temos os smartphones como temos hoje, não tinha Facebook, não tinha Instagram? Como seria? Porque hoje nós perdemos um tempo, horas, envolvidos e conectados à internet. Mas e se fosse essa pandemia há 18 anos atrás, quando tinham lançado a telefonia celular? Como seria? Como eu e você estaríamos hoje? E eu queria te perguntar, como está a minha, a sua autoavaliação nesse tempo de pandemia? Como nós temos olhado para nós? Eu tenho procurado fazer isso comigo mesmo, sabe? Uma autoanálise, uma autoavaliação. O que tem me movido? E aí, se a gente pensar, poxa, o que tem me movido é a oração. Então, se a oração tem te movido, ela tem te paralisado, mas não paralisado, poxa, eu paralisei, eu perdi os meus movimentos, eu não faço mais nada, não. Mas se a oração tem nos movido, a paralisia que ela tem nos dado é o tempo de relacionamento com o Senhor. Se a leitura da Bíblia tem nos movido, quer dizer que nós temos paralisado, nós temos estado mais tempo na presença do Senhor. Se o jejum é o que tem te movido nesse tempo, ele tem trago uma paralisia de você buscar ouvir a voz de Deus. Como tem sido a minha e a sua autoavaliação nesse tempo, durante a pandemia? Como esses 30 e poucos dias que já se passaram, como nós avaliamos, como nós estamos e como nós pensamos? Estamos animados, né, e com perspectivas de que isso daqui a algum tempo acabe, mas como você tem se autoavaliado? Quando isso tudo acabar, quando eu voltar para o meu trabalho, quando eu voltar para as minhas atividades na igreja, quando eu voltar para a liderança do grupo de conexão, quando a rede de jovens voltar, quando os cultos de quinta e de domingo voltarem, como tem sido a sua autoavaliação para que você entre por aquela porta, ou vá fazer aquilo que você sempre fazia? Você vai estar saindo de uma forma totalmente transformada, ou você vai estar saindo de uma forma frustrada? Poxa, perdi o tempo de quarentena, não cresci nada, não produzi nada, não fui produtivo em nada, não tive nenhuma melhora na minha vida. Pelo contrário, eu só retrocedi. Não li, não orei, não jejuei. Quantos de nós temos, nós como Projeto Vida, temos visto o que nós temos feito aí através daquilo que Deus trouxe para a vida do nosso pastor, sobre levarmos as comidas para os moradores de rua, todos os dias, tanto o café da manhã quanto o jantar? Quantos de nós não temos nos alistado nisso que Deus tem feito para nós nesses últimos dias? Às vezes você está com medo de ligar para o pastor, ou mandar uma mensagem e falar: pastor, hoje eu vou, ou amanhã eu vou. Quantos já foram ficando para trás e hoje não estão tendo a mesma determinação e o mesmo empenho de estar como estavam no início? Mas quantos de nós, por causa de alguma coisa, às vezes até mesmo de preguiça, ou na nossa zona de conforto, não nos alistamos nessa causa?
Às vezes você ir lá um dia e viver o que nós estamos vivendo, ou viver aquilo que Deus quer que você viva ali nas ruas, seja no café da manhã ou seja no jantar. E às vezes nós temos perdido a oportunidade de viver essas coisas de Deus para poder ficar na frente da internet, para poder ficar dormindo. E nós temos, quando a gente vai, se você for e se desejar ir, é questão de 1 hora e meia, você já está de volta. Mas por que nós não temos parado para pensar, poxa, se esse tempo tem me dado a condição de me mover de uma forma totalmente diferente, por que eu não tenho me movido? Por que eu continuo a mesma pessoa? Por que eu continuo da mesma forma? Você que é líder, qual que é a motivação que você tem buscado para o seu ministério após tudo isso acabar, ou até mesmo durante a quarentena? Qual tem sido os seus pensamentos? O que você tem planejado para o seu ministério, para o seu grupo de conexão? Quais são as coisas que Deus tem trago no seu coração e você entendeu, cara, eu não estava fazendo nada, eu não estava me movendo, eu não estava inteirado no reino de Deus. Eu tenho chamado e tenho escolhido muitas das vezes um tal de mimimi, um monte de desculpa. E o que você tem pensado quando tudo isso acabar? Ou então o que você tem feito na sua casa, ou lá no seu trabalho, não sei. Mas no tempo que hoje nós temos, que nós não podemos reclamar de tempo, porque de certa forma nós estamos tendo, o que você, líder, e eu estou dizendo para você, líder da Projeto Vida para as Nações, o que você tem buscado no Senhor e Deus tem trago no seu coração, e você tem se alegrado e motivado pelo Senhor ter te escolhido para estar à frente do ministério que você está, ou do grupo de conexão, e o que Deus tem trago no coração e tem te motivado, e você dizer, cara, esse negócio tem que acabar logo, porque eu quero colocar em prática aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Ou você tem apenas esperado a pandemia passar e vamos ver o que dá? A hora que o negócio voltar, aí eu coloco em prática algumas coisas. Não, a hora que voltar, aí eu vou começar a orar e buscar de Deus o que eu vou fazer no meu grupo de conexão, o que eu vou fazer no meu ministério. Qual tem sido muitas das vezes o desprendimento que nós temos tido em casa? E eu falo nós maridos. Às vezes você tem lavado a louça para sua esposa, às vezes você tem passado um pano ou varrido a sua casa. Muitas das vezes a gente vai em alguns encontros, né, de casais, aí sempre falam que é um investimento, né? É um investimento você lavar uma louça, você dar uma varrida na casa, né? Às vezes o que está te movendo você lavar uma louça para sua esposa, varrer a casa, passar um pano, ficar ali com seu filho. Às vezes isso que te move durante o dia, que hoje eu e você temos tempo para isso, é o que vai te paralisar lá à noite com a sua esposa, né? Se eu estou falando daquilo que te paralisa, é o que te move. Se às vezes você está se movendo em abençoar a sua esposa ou seu marido em algumas coisas dentro de casa, mais tarde às vezes o investimento que você está fazendo vai te paralisar com o tempo com ela, com ele, com a sua família. Mas sabe, depois de antes de ontem, quando eu sonhei isso, e Deus trouxe ao meu coração de que muitos de nós, que estamos à frente, que estamos envolvidos com muitas coisas, ou aquele velho status ou jargão de dizer que somos crentes, que somos cristãos, ser evangélico, sou, eu só escuto música gospel. Às vezes nós temos deixado esse jargão e esse status de ser crente tomar muito das nossas vidas, em vez de nós colocarmos a nossa vida diante da palavra de Deus. E como eu e você temos aproveitado esse tempo. Sabe, antes de ontem, depois que eu sonhei isso, de ver uma pessoa ligada a um ministério e paralisar, eu senti no coração do Senhor trazer que muitos de nós estamos ficando para trás, estamos esquecendo daquilo que Ele nos chamou para fazer. Eu tenho lido um livro, O Poder do Hábito, que conta muito o que eu e você temos feito todos os dias. Quais são os hábitos que eu e você temos tido?
Eu já falei algumas vezes, eu pego o exemplo de nós irmos na academia. Não adianta nós irmos um dia que nós não vamos ter o nosso corpo mudado, se nós não tivermos o hábito e a prática de ir. Não adianta nós queremos ter uma vida de oração, se nós não praticamos a oração. Não adianta eu e você queremos ler a Bíblia se nós não praticamos. Gente, nunca vai ser fácil ler a Bíblia nem orar. Não é como eu e você entramos na frente da Netflix, ou das lives, ou de um computador para jogar, ou de um videogame. É totalmente diferente. A Bíblia fala que nós não lutamos contra a carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades. O inimigo não quer que eu e você ore, não quer que eu e você jejue, não quer que eu e você leia a Bíblia. Mas qual tem sido a minha decisão e a sua de falar: opa, meu corpo não está querendo que eu ore, eu estou querendo ir dormir, eu estou querendo ir ver Netflix, mas eu vou desligar a minha internet e eu vou para a frente da Bíblia, eu vou orar. É a partir do meu hábito, a partir da nossa prática que isso acontece. Quantos de nós não temos nos alistado na oração 24 horas? Se nós pegarmos a lista lá, quantos líderes não têm orado? A oração não é porque o pastor Marcos pediu. A oração não é algo instituído pelo projeto Vida para as Nações. Em 1 Tessalonicenses 5,17 vai dizer: orai sem cessar. É a Bíblia que está dizendo para nós orarmos, não é o pastor Marcos. Quando nós pegamos a Bíblia para orar e vemos como Jesus operava milagres e como Jesus fazia todas as coisas, Jesus orava. E Jesus não precisava orar. Se eu e você, meros mortais, temos a palavra de Deus para nos ensinar que nós precisamos orar, por que nós não oramos? Por que nós não nos alistamos para as 24 horas de oração? Todas as coisas, as grandes vitórias, os grandes avivamentos, as grandes transformações na Bíblia, tudo foi feito através da oração. Mas nós, infelizmente, nós não colocamos isso na nossa cabeça. Então eu queria deixar isso para você nessa noite. Aquilo que tem te paralisado é o que te move. E o que tem te movido? Como você tem se movido nessa quarentena? Eu tenho pensado que eu quero, quando tudo volte, vai dizer que o Senhor capacita os escolhidos. Quando eu olho para esse versículo, é muito bom entender que eu não tenho capacidade de nada. O Senhor não precisa de mim, não precisa de você, mas Ele quer nos capacitar para usar para a glória dEle. E na Bíblia vai dizer também que tudo nesse mundo é vaidade. E às vezes o que nós temos usado esse tempo e nos movido nesse tempo em ficar tão conectado às coisas que não dizem respeito ao reino de Deus, é o que tem nos paralisado. Que essa mensagem possa ter falado ao seu coração, que você realmente, se você tem se movido por alguma coisa que não tem trago crescimento, não tem gerado fruto na sua vida, como marido, como esposa, como filho, como funcionário, como cidadão, como servo, que a partir de hoje que o Senhor possa realmente encher a sua vida, encher o seu coração de ânimo, de determinação, e que você possa ter novos hábitos, novas práticas, e experimentar o novo do Senhor nesse tempo, em nome de Jesus. Que você possa realmente, nesse resto de semana, ser abençoado, e que nós possamos, como igreja, testemunhar esse tempo na vida das pessoas, e que nós possamos realmente sair mais fortificados, transformados, para a glória e o louvor do nome do Senhor, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, abraço.